Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais humanas e, de certa forma, dramáticas do Evangelho de Mateus. Sabe, é um capítulo que começa na escuridão de uma prisão, com a fé de um grande profeta balançando, e termina com um dos convites mais libertadores que existem. Como é que a dúvida pode ser o caminho para uma revelação tão profunda? É o que a gente vai descobrir. Para entender essa jornada, a gente vai dividir nossa conversa em 4 momentos. Primeiro, a pergunta chocante que vem da prisão. Depois, vamos ver a defesa incrível que Jesus faz de João Batista. Aí, a gente analisa o veredito bem duro que ele dá para aquela geração. E, por fim, chegamos naquele convite famoso para encontrar descanso. Vamos lá? Então, tudo começa onde a gente menos espera uma crise de fé, com João Batista. Pensa bem, esse é o cara que batizou Jesus, que viu o céu se abrir, mas agora ele está preso, sozinho, e a incerteza começa a bater forte. E é de dentro daquela cela que ele manda seus discípulos com essa pergunta que ecoa até hoje. Isso não é uma questão teológica, sabe? É um grito que vem da alma. É você mesmo ou a minha vida inteira foi um engano? Toda a tensão do capítulo nasce aqui, nesse momento. E agora vem a parte fascinante, a resposta de Jesus. Ele não diz simplesmente sim. Em vez disso, ele aponta para as evidências. É como se ele dissesse: olhem ao redor, a profecia está se cumprindo na frente de vocês, os cegos estão vendo, os coxos andando. Ele convida João a ligar os pontos e achar a resposta não numa palavra, mas na ação de Deus que transforma tudo. E Jesus termina a mensagem para João com esse aviso, que é sutil, mas muito poderoso. Essa frase, não se escandalizar em mim, é a chave. Ele estava basicamente dizendo que o reino dele não viria com exército para tirar João da prisão, que era o que muita gente esperava. O Messias seria diferente. E a bênção seria para quem conseguisse aceitar esse jeito inesperado de salvação, mesmo que não fizesse sentido no começo. Assim que os discípulos de João vão embora, acontece uma coisa impressionante. Jesus, sabendo da dúvida de João, poderia ter criticado ele na frente de todo mundo, né? Mas não. Ele vira para a multidão e começa a defender a reputação de João de um jeito que ninguém imaginava. Ele desafia a galera a lembrar por que eles tinham ficado tão fascinados por João. O que vocês foram ver lá no deserto? Ele pergunta. Alguém sem convicção que muda de ideia com qualquer ventinho como uma cana? Ele está lembrando a todos da firmeza de João. Ou talvez vocês foram atrás de luxo, de poder. Alguém com roupas chiques. Ele joga na cara o contraste. Quem tem poder e riqueza vive nos palácios, como de Herodes. Mas a verdade, a autoridade espiritual, estava lá no deserto, com aquele homem vestido com pele de camelo. E aí, finalmente, ele chega ao ponto que todo mundo já sabia. Então, vocês foram ver um profeta? Mas logo depois de confirmar o óbvio, ele prepara o terreno para mudar completamente o lugar de João na história. A resposta de Jesus é: uau, sim, e muito mais do que profeta. Essa é a virada de chave. João não era só mais um na lista de porta-vozes de Deus. Ele era único. Ele era tipo a dobradiça da história, o ponto de encontro entre o antigo e o novo. E aqui está o porquê. Jesus o chama de o Elias que havia de vir. Para qualquer judeu daquela época, essa declaração era uma bomba. A profecia dizia que o profeta Elias voltaria para preparar o caminho do Messias. Ao dizer isso, Jesus não está só elogiando João, ele está anunciando que a nova era tinha chegado, e João era o cara que abriu as portas. E para fechar com chave de ouro, vem esse elogio supremo. Pensa só nisso. De todas as pessoas que já nasceram, de Moisés a Davi, Jesus diz que ninguém foi maior que João Batista. É uma honra absurda, ainda mais para um homem que, naquele exato momento, estava mofando numa prisão, duvidando de tudo. Só que esse momento de grande elogio dá lugar a uma mudança de tom chocante. Depois de defender o mensageiro, Jesus agora se vira contra a geração que rejeitou não só a mensagem, mas o próprio mensageiro. E o julgamento dele é implacável. Jesus expõe a hipocrisia deles de um jeito brilhante. Olha só. Eles olhavam para o jeito radical de João, que jejuava, e diziam: ah, esse aí tem demônio. Aí olhavam para o jeito de Jesus, que comia e bebia com todo mundo, e o chamavam de comilão e beberrão. A verdade é que não tinha como agradar. Eles só queriam uma desculpa para rejeitar qualquer um que Deus enviasse.
E ele usa essa imagem ótima de crianças mimadas na pracinha. Nada tá bom pra elas. Se a gente toca uma música de casamento, elas não querem dançar. Se toca uma música de funeral, elas não querem chorar. A geração agia igualzinho. Não quiseram se arrepender com o chamado sério de João, nem se alegrar com o convite de Jesus. Ficaram só de braços cruzados, reclamando. Essa crítica chega no ponto máximo com um aviso assustador. Como a gente vê aqui, as cidades que viram os maiores milagres, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, vão enfrentar um julgamento mais duro do que cidades que eram famosas por serem perversas, como Sodoma. Por quê? Porque ver a luz e escolher virar as costas é pior do que simplesmente viver no escuro. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Depois de tanta tensão, de tanto julgamento, o foco de Jesus muda completamente. Ele sai do confronto e parte para o convite. É como se a tempestade passasse e ele abrisse uma porta para a paz, para um novo entendimento. E essa parte começa com uma oração linda. Jesus agradece a Deus por uma verdade que vira o mundo de cabeça para baixo. O verdadeiro conhecimento espiritual não vem do intelecto, dos estudos. Ele é revelado para quem tem um coração humilde, uma confiança simples de criança, e não para quem se acha o dono da sabedoria. E então, a gente chega no coração de todo o capítulo, uma das frases mais queridas da Bíblia inteira. Depois de falar de dúvida, de julgamento, de sabedoria, Jesus faz um convite direto para todo mundo. Não é para uma elite, não é para quem é perfeito, é para todo mundo que se sente cansado, sobrecarregado e esgotado pela vida. E ele dá um caminho de 3 passos para esse descanso. Primeiro, tomem sobre vocês o meu jugo. Naquela época, o jugo era uma peça de madeira que unia 2 bois para eles trabalharem juntos. Jesus está nos convidando para uma parceria com ele. Segundo, aprendam de mim, ou seja, sigam o caminho da humildade dele. E o resultado? Encontrarão descanso, um alívio de verdade lá no fundo da alma. E essa é a promessa final, o que torna o convite tão irresistível. Ele faz um contraste com os fardos pesados que as pessoas carregavam, o peso da religião, da culpa, da ansiedade. O jugo dele, o jeito de viver dele, não oprime, é suave, se encaixa perfeitamente. O fardo dele não é pesado, é leve. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A gente passou pela dúvida, pelo julgamento e pela graça. E tudo termina nesse paradoxo maravilhoso. Como é que um jugo, que é um símbolo de trabalho, pode trazer descanso? E como um fardo pode ser leve? A resposta que Mateus 11 parece dar é que o peso não está no fardo em si, mas em com quem a gente escolhe dividi-lo.